E nesta sexta-feira, durante entrevista a uma rádio do Piauí, Lula admitiu que a anulação do leilão do arroz se deu porque houve, abre aspas, falcatrua numa empresa, fecha aspas. O povo não pode pagar R$ 36 num pacote de 5 quilos. Esse arroz está caro. Aí tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. 1 milhão de toneladas. Sabe? E depois tivemos a anulação do leilão, porque houve uma falcatrua na empresa. Mas por que eu vou importar? Porque o arroz ele tem que chegar na mesa do povo no mínimo a R$ 20. Um pacote de 5 quilos. Sabe, que compre R$ 4 um quilo de arroz, mas não dá para ser um preço exorbitante. E vamos, inclusive, financiar áreas de outros estados produtivas de arroz para não ficar dependendo apenas de uma região. Lula voltou a defender o veto ao projeto de lei que acabou com as saidinhas dos presos. Ele aproveitou a experiência como ex-presidiário para se justificar. A decisão da saidinha foi uma decisão unipessoal, foi uma decisão moral minha, muito moral, porque eu sabia que todos os deputados queriam que eu não vetasse, que deixasse passar, porque vai ter eleições e é um tema delicado. Mas antes de ser presidente, eu sou um ser humano. Eu fiquei preso 580 dias. Você não tem noção o que era o meu prazer quando eu recebia meus filhos para me ver. Agora, você proibir uma família, uma mulher e filhos, de receber o marido porque ele cometeu um delito, você não está apostando na recuperação dele. Alexandre, Lula está bastante falante aí essa semana, né? Já concedeu 2 entrevistas a rádios aí do Nordeste, criticou o Banco Central, Roberto Campos Neto, manutenção da taxa de juros, disse que o Brasil mereceu perder de 7-1 da Alemanha e agora admite aí a picaretagem no leilão de arroz. Complicado. Vai subir o dólar, né? Vai ficar tudo mais caro. E agora, só porque cometeu um delito, ele não pode visitar a família. É que a família pode visitá-lo. Há dias de visita no presídio. Não precisa sair do presídio para visitar a família, né? E essas saidinhas são lugares, está muito na moda hoje falar do estuprador, são ocorrências de estupro, por exemplo, nas saidinhas, de assaltos, de mortes, né? Aqui em Brasília é inesquecível uma cena numa saidinha, se não me engano, de Natal, né? O casal estava com o bebê no carro e o casal foi morto por um da saidinha. E o bebê ficou órfão no assento traseiro. É inesquecível isso. Bom, mas a outra... Ele estava falando aí de... Eu sou gaúcho e sou da terra, capital do arroz, Cachoeira do Sul, né, onde fazem a Feira Nacional do Arroz e tal. E aí eu sinto isso, quando ele diz que vai financiar outras áreas, que não aquelas tradicionais, ou seja, não vai financiar o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul está cobrando muito caro, né, porque os arrozeiros de lá tiveram 3 secas, e agora uma enchente imensa, né, mas aí vai financiar outras áreas, mais uma em cima do arrozeiro, né. E essa intenção não é por causa da enchente, né. O Neri Geller, ex-ministro de Agricultura de Dilma, que foi demitido como bode expiatório da falcatrua do leilão, contou lá para a Comissão de Agricultura da Câmara que essa ideia é de janeiro. É de janeiro importar 1 milhão de toneladas, né? O leilão veio por causa da enchente, mas a ideia é importar 1 milhão de toneladas sim, né? Sendo que o Brasil, com a enchente, com tudo, lá no Rio Grande do Sul colheu 7 milhões e 300 mil toneladas. Tem mais o arroz do sequeiro, principalmente de Goiás. Aí nós vamos ter arroz suficiente até para exportar, né? Mas ele quer se meter no mercado. Então, ideia fixa. Como se o arroz fosse o único dos gêneros alimentícios que a gente encontra no supermercado, no armazém da esquina, no boteco, né? Fosse o único alimento que encareceu ultimamente. Caristia, como se dizia no tempo do Getúlio Vargas, né? A caristia. Pois é, a caristia está aí, né? E ele ainda fica bravo com o Banco Central, que é o que garante
que a inflação não vai disparar. Porque, tudo bem, todo mundo paga imposto igual, né? Isso é muito injusto, cobrar igual do pobre e do rico o imposto, né? Que é diferente do imposto de renda, não, né? Mas a inflação é mais injusta ainda. É um imposto que é cobrado do pobre, daquele que não tem dinheiro para aplicar e se proteger contra a desvalorização do dinheiro, que é a inflação. Então, a fala é puramente populista, né? Está preocupadíssimo com as eleições municipais desse ano. Eu acho que a eleição municipal é a principal eleição. Se for verdade que isso aqui é uma república federativa, né? Tem que ser na prática também, não adianta ser só no papel onde se escreveu a Constituição. Ele está preocupado com essa eleição, tanto que escorregou lá fazendo propaganda por Boulos num evento patrocinado por uma estatal que tem ações na Bolsa, né? Que deveria estar isenta dessas coisas, depois de tudo que a gente viu durante a Lava Jato. Então é isso. Augusto, a gente acompanhou um trecho do presidente defendendo aí mais uma vez o veto parcial ao projeto de lei ali que proibiu as saidinhas dos presos em datas comemorativas e usou aí experiência pessoal, né, do tempo que ficou preso, 580 dias. E é uma turma com quem ele mantém conversas cabulosas, né? São companheiros. Não só são presidiários, como ele foi, ele é ex-presidiário, não podíamos dizer isso na eleição passada. Agora repetimos, o Lula é ex-presidiário. Ele próprio está dizendo aí, ficou 580 dias na cadeia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E foi pouco, 580 dias. O Gedel Vieira Lima, por exemplo, ficou 1.010 dias, o dobro do Lula. Não é mais culpado que o Lula, nem roubou mais do que o Lula, embora tenha aquelas malas lá tivessem mais ou menos, era o equivalente a uma mega-sena acumulada. Bom, vamos lá. O Lula está fixando agora o preço do arroz. É outra obsessão da esquerda enlouquecida, né? É fixar preços e congelar. É isso que ele quer. Ele sabe tudo. Ele não conversa com os produtores de arroz do Rio Grande do Sul. Eles é que entendem disso. Ele não convocou uma reunião com os líderes aí, né, dos arrozeiros, e entende tudo do arroz. Agora ele fala tanto, o palanque ambulante, que ele vai soltando palavras muito reveladoras, né? Ele está dizendo aí, por exemplo, que nesses 580 dias, aliás, para justificar a saidinha, ele falou, eu fiquei 580 dias preso e quem comete um delito está admitindo. Quem comete um delito tem que ver a família. E aí confesso também, a Janja não vai gostar, que ele tinha mais prazer em receber o filho do que a Janja, né, que é campeã mundial de visitas conjugais. Nunca houve um preso que recebesse tanta visita quanto mais visitas do que o Lula em Curitiba, porque a Janja estava lá na calçada em frente gritando bom dia, presidente, boa noite, presidente. E muitas vezes ela ouvia esse grito. Ou estava gritando ou estava ouvindo. E ele diz também, ele discursa sobre a saidinha sem examinar a notícia recente. Ele não sabe disso, não lê. Acabaram de informar que no ano passado, 15 mil bandidos não voltaram à cadeia depois da saidinha. 15 mil. Para o Lula, são 15 mil possíveis cabos eleitorais. Piotr, antes de te ouvir, deixa eu trazer mais uma declaração aqui do presidente, além de admitir a falcatrua no leilão de arroz e também falar sobre o veto ao projeto de lei que acabou com as saidinhas dos presos. Lula afirmou também hoje que está feliz com o ministro Juscelino Filho no governo. Juscelino é ministro das Comunicações e foi indiciado pela Polícia Federal por suposto desvio de verbas de emenda parlamentar. De acordo com Lula, Juscelino tem o direito de buscar provar a inocência. Abro aspas aqui para o presidente. Para mim, todo cidadão é inocente até que se prove o contrário. Fecho aspas.
ele pensa isso de todas as outras pessoas que o Supremo está colocando sem direito à primeira instância, sem direito ao devido processo legal, sem direito à ampla defesa, sem direito ao mínimo que a justiça pacificada deixou claro nesse país. Ele pensa a mesma coisa ou não? Porque ele condenou, inclusive, aquela família lá. Ele chamou do que mesmo a família que teve o entreveiro com o ministro Alexandre de Moraes em Roma também, né? Ele chamou, bom, ele foi ofensivo, foi uma expressão dura, né? Em relação à família, não me recordo a expressão aqui. Mas, enfim, então, ele imagina o presidente da República chamando alguém da forma como ele chamou aquela família, que é a Polícia Federal, no processo que interessava, na investigação que interessava. Depois houve uma mudança, né? A gente já discutiu esse assunto aqui, e não sentou a família. Falou, isso aqui é o que eu já contei aqui, você ia na delegacia, um brigava com o outro, o delegado, muito mais preocupado em combater coisas sérias, chamava de desinteligência no boletim de ocorrência. Ou seja, cada um vai para sua casa e não encha um saco da polícia. O delegado queria dizer isso em outras, né? Foi o que aconteceu ali, né? A Polícia Federal chegou a essa conclusão. Depois refez o entendimento. Interessante que para o Juscelino, tem direito a se defender. Claro que tem direito a se defender, mas não defendemos isso para todos, porque na Constituição todos são iguais perante a lei. Agora, por que o ministro dele, até que se prove que ele realmente é culpado, ele tem direito à defesa? E por que as outras pessoas não tiveram sequer o básico da individualização de conduta? Estou falando lá dos presos do dia 9, em relação ao caso do dia 8. Sobre a questão aí do arroz, o Augusto já mencionou, ele não conseguiu se reunir com os produtores de arroz. Porque, convenhamos, qualquer país do mundo dá subsídio. Se você tem uma tragédia da proporção que foi essa enchente no Rio Grande do Sul, óbvio que esses produtores, não só os produtores de arroz, ou que passaram por seca, como lembrou Alexandre Garcia com muita propriedade aqui, mas também a indústria do Rio Grande do Sul, as pessoas vão precisar de ajuda, até para se recolocarem no mercado com a capacidade que tinham antes de passar por todos esses problemas. Ele deveria usar esse dinheiro para isso, o dinheiro que ele quer usar aí para esse leilão de arroz, que também ele vai ter um problema. Há 5 semanas o dólar sobe e pode colocar na conta do presidente boa parte dessa altura, desse valor mais alto do dólar, desse acréscimo no valor do dólar. Hoje fechou em 5,44, uma leve baixa, mas 5 semanas seguidas. Se ele vai comprar, se ele vai importar arroz, bom, vai ficar bem mais caro. O Lula fala e atrasa o Brasil. Ponto. É isso que eu posso resumir tudo. Não tem nada que produza avanço ou algum conhecimento. É só atraso e retrocesso. É incrível. É um governo, uma gestão pífia, no mínimo que podia se esperar dela, Paula. Ana, você sempre diz aqui, né? Deixa ele falar que vai se afogando cada vez mais. Essa semana foi um festival aí de declarações um tanto confusas e polêmicas por parte do presidente. Paula, é isso, né? Deixa falar, porque assim eles mostram as verdadeiras cores, né? É engraçado que ele fala dos presos, do prazer de receber a filha, a esposa, mas o prazer de receber a família, que a família vá até as prisões, e ninguém está impedindo as famílias de visitar os presos, né? O que o Brasil não aguenta mais é a criminalidade já alta, e os números aumentam ainda mais com as saidinhas. Os presos saem não para ver as famílias, muitos, claro, não estou generalizando, mas nós sabemos que a grande maioria sai para continuar exatamente no crime, para cometer crimes, para seguir com todos os esquemas, né? Principalmente na guerra contra o tráfico, continuar naqueles esquemas todos, né? Dos cartéis brasileiros. Então, ninguém está impedindo as famílias de visitar os presos, né? Agora, estamos falando do arroz, né? O arroz é o alimento que mata a fome. Agora, o Lula, mesmo sem comer arroz, de fome ele não morre, porque ele come todos os S's de quase tudo que ele fala. Eu anotei aqui só 2 frases. 1 milhão de tonelada,
1 milhão de tonelada, depois 580 dias, que eu fiquei 580 dias. É uma vergonha isso, né? A imprensa falava tanto da postura do presidente Bolsonaro, que às vezes ele fala um palavrão, que às vezes ele fala isso. Aqui não existe nada. Um presidente de uma república como a nossa, que sequer fala o português corretamente. Paula, não vou me alongar muito, não. Eu só queria entrar no ponto dele dizer que vai financiar outras áreas, né? Vai colocar aí subsídios para outras áreas para que elas possam produzir o arroz. Depois do que a gente viu no Rio Grande do Sul, aquela tragédia, sabe o que o Lula tinha que estar fazendo? Ele tinha que estar batendo no peito e dizendo assim: porque nós vamos fazer o Sul agora uma das maiores regiões de produção de arroz no mundo, porque os nossos esforços vão para o Sul, porque o Sul vai ser reconstruído, que os produtores de arroz não se preocupem, porque nós vamos bater no peito e nós vamos ter orgulho do Rio Grande do Sul novamente, nós vamos sair dessa tragédia. Por que não ajudar o Sul? Porque o Sul votou no presidente Jair Bolsonaro. É por isso. Essa guerra, essa picuinha mesquinha, é por causa de política. O Lula não é um presidente para todo o país. O Lula só é presidente para metade que votou nele, para as urnas, a metade das urnas eletrônicas que votou nele. Ele devia estar ajudando o Sul como nunca. Uma das maiores tragédias, não apenas do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Ele tinha que estar falando: não, nós temos capacidade para ir além, nós vamos levantar o Rio Grande do Sul, nós vamos levantar os gaúchos. E não. Ele já tinha em mente exatamente importar o arroz para atacar os gaúchos que não votaram nele.